Se você é cristão, ou se você se diz cristão, e estás preocupado na verdade de entrar no céu, fique conosco até o fim, para que você saiba tudo aquilo que nunca te disseram, para que você saiba tudo aquilo que você tem que fazer hoje para entrares no reino dos céus. É muito importante percebermos que, com o andar do tempo, o diabo ele trouxe as suas armadilhas para fazer com que o povo de Deus não caminhasse na perfeita vontade de Deus. Se forem a perceber, o diabo tentou uma vez proibir a leitura da Bíblia. Ele fez isso lá no passado, na história. E quando ele interditou a leitura da Bíblia, a história nos diz que muitos cristãos foram mortos e perseguidos porque liam a Bíblia e havia uma sentença de morte para aqueles que liam a Bíblia. E o diabo viu que aquilo era muito mais agressivo e ele agora procurou uma outra maneira de enganar o povo. E qual foi essa maneira? Entregando a Bíblia ao povo, mas permitindo que o povo tenha várias interpretações da mesma Bíblia. Por exemplo, hoje não é novidade você encontrar alguém com a Bíblia a interpretar a Bíblia da sua maneira. Uma maneira católica, uma maneira batista, uma maneira anabatista. Cada um tem sua interpretação da Bíblia e todas as pessoas afirmam categoricamente que estão em caminho ou em direção ao paraíso. A questão surge, como é possível um Deus organizado como o nosso permitir tanta confusão, tanta Babilônia, onde que um doa sangue, são os testemunhos que dizem que não podemos doar sangue, porque o sangue, sei lá, é pecado, e também tem alguns que dizem não, nós podemos doar sangue. Todos esses usam a mesma Bíblia para trazer essas verdades. Agora, como saber que isso tudo que está acontecendo no mundo hoje, Deus aprova? E o que a Bíblia realmente ensina sobre estas verdades que alguns pastores, alguns teólogos, alguns padres e bispos nunca vão te informar, porque no dia que saberes disto, certamente que seus olhos vão se abrir e que você vai tomar sim uma decisão para que a sua vida cristã seja uma grande mudança ou seja um sucesso perante a Deus. Ok, vamos começar com uma simples pergunta. Nós sabemos que existem duas chaves, a chave do reino dos céus e a chave do inferno. Se vocês lerem no livro de Apocalipse 1, versículo 8, vão encontrar Jesus a dizer o seguinte: eu tenho as chaves do inferno e do Hades. Ele confirma aí o Cristo que ele tem as chaves do inferno. A questão que não quer parar é, onde estão as chaves do reino? Se ele confirma no livro de Apocalipse 1:8 que as chaves estão com ele sim, mas ele só tinha as chaves do inferno, então é uma questão que não quer parar. Onde que estão as chaves do reino de Deus? Quem está guardando essas chaves do reino de Deus? Voltando a isto, a própria Bíblia confirma isso. Quando Jesus conversava com Pedro, isso não foi uma parábola, não foi uma invenção. Mateus 16:19, Jesus conversando com Pedro, ele disse o seguinte para Pedro: tu és a pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E ele disse a Jesus disse a Pedro que lhe daria a chave do reino. E aconteceria que tudo aquilo que Pedro ia trancar na terra, também seria trancado no céu. Ali Jesus confirmou que as chaves do céu estavam entregues a um homem na sua partida para o céu. Ele entregou as chaves para Pedro. E neste caso Pedro usou sim essa chave e a chave permanece aqui na terra. É por isso que eu trago esse tudo hoje, para trazer uma verdade para ti que os pastores nunca vão te informar, que os padres nunca vão te informar, que a chave do reino dos céus sempre esteve com um homem cá na terra. Isso não se nega. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, nós encontramos Deus entregando sua chave do reino para um certo homem que ao seu momento ele chama. Por exemplo, no tempo de Noé, Deus entregou a chave do reino a Noé e disse a Noé: todos aqueles que ouvirem a sua mensagem, todos aqueles que abrirem o seu coração para o chamamento de construir a arca e viver a mensagem da arca, automaticamente estavam se garantindo para que quando o dilúvio vier, eles não morrerem. Vejam só, Noé estava com a chave, Noé pregou a mensagem da arca, mas o povo não aceitou a Noé. As pessoas ignoraram a Noé, disseram que Noé era um falso profeta. Mas, porque Noé vinha de Deus, as palavras que Noé dizia, chegou um tempo que tudo aquilo se cumpriu. Chegou um tempo que o próprio Deus teve que interagir na história de Noé, fechar a arca e fazer o dilúvio cair do céu. E na verdade, eu acho que nem posso repetir aqui a história. Muita gente bebeu água no tempo de Noé. Isto por quê? Pela ignorância de pensar que estavam corretos, pela ignorância de pensar que eles viviam uma vida santa, uma vez que o próprio Deus é que havia usado Noé para Noé trazer aquelas revelações. Agora, a pergunta é esta. Se Jesus confirma no livro de Apocalipse 1:8 que ele só tem as chaves do reino, aliás, do inferno, fica claro que as chaves do reino estão na terra ainda. E estão com um homem. E será este homem que hoje eu vou te mostrar. E como a Bíblia confirma que este homem hoje está com as chaves do reino de Deus, para fazer com que todo aquele que ouvir a mensagem deste homem não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vocês vão encontrar hoje uma verdade que se calhar os pastores
não vão vos dizer. Primeiro, ela está, uma das grandes partes está no livro de Amós 3:7. No livro de Amós 3:7, agradeceria que depois lesse na sua Bíblia, você vai perceber que o soberano, o Senhor Deus, nunca faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isto é bíblico, Deus nunca fez nada. No tempo de Noé, ele revelou o seu segredo aos seus servos, os profetas. No tempo de Moisés, também revelou o seu segredo a Moisés na sarça ardente. No tempo de Jeremias, ele disse a Jeremias que antes mesmo que você nascesse, eu te escolhi como profeta entre as nações. Então, também no tempo de Jesus, encontramos ali Jesus a confirmar que Isaías falou dele, que ele viria para libertar o povo da escravidão. Então, aqui nós encontramos a prova exata que Amós 3:7 confirma. Deus fala por meio de profetas. Ele nunca usou uma igreja, nunca usou um padre, nunca usou um pastor, mas sempre ele usou um profeta para trazer a verdade na terra. E isso aconteceu de geração em geração. É por isso que a sua Bíblia hoje, você vai encontrar lá nome de profeta. Jeremias é nome de uma pessoa, não é nome de uma igreja. Eliseu, Elias são nome de pessoas, não são nome de igreja. Então são pessoas que Deus usava no passado para trazer uma verdade à terra, para que todo aquele que recebesse essa verdade encontrasse uma salvação. Agora vamos diretamente no ponto. O que você tem que perceber é que existem na Bíblia aquilo que chamamos das 7 eras da igreja e dos 4 tempos ou períodos proféticos. E esses 4 tempos foram descritos por próprio Cristo. E o livro de Apocalipse nos revela e nos confirma esses 7 trovões que haviam sido pronunciados por João, que ele viu, mas não foi-lhe permitido escrever, porque isto era antes de chegar a sua hora. Entenda uma coisa muito importante que nunca vão te dizer. É que no livro de Daniel 12, a partir de 4 até 10, nós encontramos uma promessa de uma coisa ou de uma mensagem escondida que poderá ser revelada no final dos tempos. Daniel 12, 4 até 8, no próprio versículo 8, vocês vão encontrar Daniel a dizer que ele ouviu e viu. Mas quando queria escrever, o anjo lhe disse, não escreva, porque o que você viu não é para hoje, é para longos dias, é para o final do tempo do seu povo. E ali houve uma confirmação que muitos seriam purificados, refinados e branqueados por causa daquela mensagem. E Daniel, ouvindo aquela mensagem, ele ficou curioso, queria saber mais, queria escrever. Mas uma voz veio do céu e disse a ele, não escreva, porque o que você viu não te diz respeito a essa geração. Isso é para o tempo do fim. E também Apocalipse 10:4. João viu os 7 trovões, ele quis relatar os 7 trovões, mas uma voz veio a dizer a João, não escreva, porque não era a hora que aqueles trovões tinham que ser revelados para que o povo saiba. Agora perceba, se Deus promete no livro de Daniel 12, que haveria no final do tempo uma mensagem específica, isso quer dizer que também Jesus Cristo tinha que confirmar essa mensagem por meio da sua palavra. E se vocês lerem a Bíblia, no próprio livro de Marcos 13:35, vão encontrar aí Jesus a dizer o seguinte, fiquem atentos, porque o noivo pode vir no entardecer, ele pode vir na meia-noite, ele pode vir no cantar do galo e ele pode vir pela manhã. Os discípulos preocupados com a vinda de Cristo, o Cristo próprio disse o seguinte, fiquem atentos, porque eu não vou vos dizer a hora nem o momento, porque quem sabe é o Pai, mas eu vou vos dizer os 4 tempos que vocês devem ficar atentos. O primeiro tempo que ele disse foi o tempo da tarde. Isso ele disse, fiquem atentos, porque o noivo pode vir sim na época da tarde. E ele pode vir na meia-noite. Para dizer que se ele não vier no tempo da tarde, então ele poderá vir na meia-noite. E se ele não vier na meia-noite, poderá vir no cantar do galo. Se ele não vier no cantar do galo, implica referir que ele virá, claro, que o noivo viria ou no entardecer, ou na meia-noite, ou no cantar do galo, ou na manhã, como Moisés e Elias. 4 períodos proféticos que Jesus aqui revelou no livro de Marcos 13:35. Ora vejamos, no livro de Zacarias 14:7, ele diz o seguinte, o Zacarias, que haverá uma luz no tempo do entardecer. E esta luz, para você que não está informado, apelo-te que procure a informação de entender que Deus falou sim por meio de um amarelo, isso nesse caso no continente americano. Deus falou por um homem na época da tarde, este homem chamava-se Mário William Branham, que ele já morreu, um profeta de Deus, que trouxe uma mensagem no tempo do entardecer. E para os que conheceram o Mário William Branham, são agora chamados branhamistas. Eles tentam viver aquilo que Branham ensinou, mas eles não se apegam na totalidade, porque Branham disse, estamos a 3 minutos para entrarmos na meia-noite. E a Bíblia confirma exatamente que quando um profeta morre,
automaticamente o seu período passa, o seu tempo, a sua geração passa. E automaticamente o profeta a seguir estaria a marcar uma outra etapa da fase da redenção do povo, ou por outra, uma nova fase da revelação, onde que o próprio Cordeiro iria usar mais um homem na terra com a chave, com a revelação exata de como que o cristão deve caminhar. Então, Zacarias confirma aqui que houve sim uma luz na época do entardecer, e essa luz foi usada pelo profeta Mariam Branham. Ele pregou uma mensagem muito forte da América, onde ele revelava um Cristo que lhe visitou, e ele profetizou, Mariam Branham, que Jesus Cristo viria no ano de 93. Ali entra agora o nosso tema de questão de hoje. Branham confirmou que Cristo vinha em 93, por quê? Porque ele era um profeta de Deus, e ele tinha sido revelado que após a sua morte, haveria um outro anjo que iria visitar a terra, o próprio Cristo visitaria a terra por meio de um homem, e isso iria acontecer no ano 93. E no ano 93, dia 24 de abril, nós encontramos a confirmação de um cordeiro, de um anjo que desceram aqui na terra e comissionaram um homem para trazer uma mensagem de salvação para toda a geração do século 21. E este homem usa o versículo da Bíblia, Mateus 25:6, onde aí Cristo deixou bem claro: fiquem atentos, porque à meia-noite irá ouvir-se um clamor, irá ouvir-se uma mensagem: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. E esse ano 93, o próprio Deus, o próprio Cristo, o Cordeiro, desceu mais uma vez, do mesmo jeito que ele desceu para falar com Paulo, dizendo: Paulo, tu que me persegues, a partir de hoje, leva a mensagem para os gentios, leva a mensagem da salvação. Do mesmo jeito que ele desceu para falar com Paulo, ninguém o viu, a não ser Paulo, e os que ouviram Paulo aceitaram pela fé que era Cristo a quem ele tinha lhe comissionado e chamado para aquela missão. O mesmo Jesus Cristo desceu no ano 93, comissionou um homem para trazer uma mensagem hoje no século 21, para que toda a carne que ouvir essa mensagem e viver essa mensagem encontre uma salvação. E a verdade é que hoje a igreja ou as igrejas do mundo estão a caminhar pensando que estão a adorar a Deus, enquanto no fundo, eles estão a adorar o próprio inimigo de Deus, que disfarça-se do nome de Cristo, porque ele entendeu que o cristão hoje, bastar ser Cristo, ele já está lá. Bastar ouvir Jesus, para ele já é tudo. Não importa se comemos ou bebemos ou fazemos pecados graves. O importante é o nome cristão ou o nome Jesus, para o cristão se sentir salvo. Mas isso não é verdade, porque o próprio diabo, ele pode sim transformar-se num anjo de luz, fazer milagre e conduzir o povo para a perdição. Então, nesta hora, eu trago-te uma mensagem de libertação, onde Deus confirma com a sua palavra que no tempo da meia-noite haveria um mensageiro que poderia trazer uma mensagem para a terra. E esse mensageiro, o Apocalipse confirma que ele poderia conduzir o povo longe da face da serpente. Apocalipse 12, nós encontramos ali a mensagem de que a águia seria conduzida, neste caso, longe da face da serpente. E precisamos perceber o que é a serpente. Sabemos que na profecia a serpente simboliza o diabo. E nesse caso estamos a falar aqui que aqueles que aceitaram a mensagem da meia-noite seriam conduzidos longe da face da serpente. Então é muito importante que as pessoas entendam. É importante que percebamos agora que do mesmo jeito que Deus usou um profeta, e Jesus disse muito bem claramente no livro de Mateus que no final do tempo seria como o tempo de Noé. E eu acredito que Noé, quando se fala de Noé, não há novidade na sua mente. Você percebe que no tempo de Noé havia um único Noé, e Noé pregava uma mensagem diferente, que condenava todas as pessoas e chamava o mundo para a salvação. Mas o povo não acreditou em Moisés ou em Noé até que o dia que veio o dilúvio e consumiu a todos eles. Meu querido companheiro de terra, venho agora com essa mensagem para te provar que a Bíblia é um livro de revelação dos profetas e que o Deus que ainda falou com os profetas no passado vive até hoje e ele não está a dormir. Em cada geração ele vem sim, ele chama um homem. Isso caberá a você negar ou aceitar, mas é a pura verdade. Deus continua falando por meio de profetas e no século 21 ele está usando este homem Cacu Filipe para trazer a mensagem de libertação, para purificar, refinar e branquear, segundo o livro de Daniel 12. E essa hora você é apelado que pare tudo o que está a fazer. Se você se preocupa na verdade com sua salvação, procure ter o livro do profeta Cacu Filipe na sua posse. Esse livro pode ser encontrado na internet. No Play Store você pode baixar o livro Cacu Filipe Oficial, comece a ler o livro e faça um julgamento justo e faça uma análise justa. Porque há pessoas que pensam o seguinte: eles querem descobrir que estavam errados já no céu. Amados, esqueçam, no céu não será para isto. Se você quer saber se sua igreja hoje está te levando a salvação à perdição, é agora. Porque após a sua morte, só poderás receber o seu galardão. Poderá ser a salvação ou a perdição, dependendo daquilo que você fez enquanto estava na terra. Então é muito importante que você perceba isto.
que é agora que você tem que se preocupar com a sua salvação. Procure ler a Bíblia, procure entender. Por que hoje há muitas igrejas se nosso Deus é único só? Por que a igreja tem sua doutrina hoje se nosso Deus é único só? É uma confusão, é uma Babilônia. E a mensagem do profeta Cacau Filipe vem exatamente para te tirar dessa Babilônia e te pôr num lugar em que você vai conhecer um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que te acompanha. Porque diz a Bíblia que por meio de um profeta, Deus libertou o povo da escravidão. E por meio de um profeta, Deus preservou o povo ou fez com que o povo continuasse na linha. É muito importante hoje que você se preocupe com sua salvação. Baixe o livro do profeta Cacau Filipe, tenha o livro desse profeta, leia por si só. E após de você ler esse livro, tire suas conclusões. Mas o que eu te garanto é que o Deus dos profetas está fazendo alguma coisa hoje na terra. E os seus filhos todos, aqueles que entendem a mensagem de Deus, terão que se preocupar em cavar a mensagem e entender por que esse profeta hoje diz que as igrejas são falsas. Por que ele diz hoje que os pastores são obra do diabo, são encarnação do diabo. O Papa, todos os outros que estão a pregar a mensagem de Jesus, são encarnação do diabo. Por quê? Porque eles pregam o dinheiro, estão preocupados com o dinheiro, estão conduzindo o povo para o inferno. E Jesus deixou bem claro, um cego não pode guiar um outro cego, porque se um cair, arrastará o outro consigo. Então, se você não entende a palavra de Deus, se você ainda é uma criança, se você ainda não percebe a vontade de Deus, ore, procure entender. E o nosso Deus, o Deus dos profetas, vai te revelar que Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E se ontem Ele usou Noé para trazer uma mensagem, para arrepender o povo, não seria hoje que Ele ia enviar um livro sem um homem para poder o explicar. Porque o mesmo Cornélio, quando o Filipe, quando foi ajudar o homem que estava lendo os livros dos evangélicos, não estava a entender. E ele perguntou a Filipe, o Filipe perguntou, o que estás a entender? E Filipe disse, como que eu vou entender se alguém não me explicar? E o Filipe começou a explicar até que o homem entendeu a mensagem de salvação e foi batizado. É o que você tem que fazer agora, pegar a Bíblia e procurar buscar a verdade na Bíblia, procurar perceber por que hoje é essa Babilônia. Por que hoje Deus parou de falar com os profetas? Mas não é verdade, Deus não parou de falar com o profeta. Só que o seu pastor nunca vai te dizer isto porque ele quer que você continue dando os seus dízimos a ele. Ele quer que você continue sendo um escravo lá na perdição, enquanto que Jerusalém está muito próximo de si, enquanto que Canaã está muito próximo de si. É só questão de você se dar um tempo de buscar a Deus e entender a sua verdade por meio dos seus profetas. Que o Deus dos profetas ilumine o seu estudo. Espero que com esse vídeo abra a sua mente e você perceba que alguma coisa não está boa. Só a questão de que cada um tem sua igreja é a prova clara que alguma coisa não está boa. Porque se Deus é um, isso implicaria que todo mundo tinha que estar unido, porque vamos num único céu. Agora, nessas divisões de igreja, é a prova clara que alguma coisa não está boa. Espero ter te ajudado muito com esse vídeo, que você procure entender por que hoje em dia Deus parou de falar com o profeta e o que a Bíblia fala sobre o profeta. Pense nisto e um forte abraço.